O nosso bom dia hoje está em Apocalipse capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Todos nós sejamos abençoados neste dia com mais esta porção de sua palavra. Eu não sei se você notou a saudação para a primeira era e depois notou a saudação desta, a segunda era. Estou na página 95, sei que há irmãos que acompanham esse estudo aqui, essa pequena live aqui todos os dias. Então, podemos colocar as duas saudações aqui juntas. Isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio das igrejas. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então essa é a mesma e única pessoa. Foi morto e reviveu, e que anda no meio da igreja e tem na sua mão as 7 estrelas, que são os 7 mensageiros. É a mesma pessoa. E note bem isso aqui. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E ele nos está deixando saber que a igreja é sua. Bonito, né? Maravilhoso isso. Maravilhoso. Aquele que anda no meio da sua igreja. Então ele está nos deixando saber que a igreja é sua. É dele, né? Como a semente está no meio do fruto, assim está ele, a semente real, no meio da igreja. Não é na fronteira, não. Não é do lado de fora, não. Mas no meio, no centro, quer dizer, no centro da igreja. A igreja que ele chamou de minha. São Mateus 16, naquele diálogo de Jesus com o apóstolo São Pedro. Ele disse para o apóstolo São Pedro: sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. E é no meio dessa igreja que ele anda. Vamos ver agora aqui o sentido desse andar. Ele não diz sobre esta revelação, sobre esta pedra edificarei as minhas igrejas. Não, não pode ser suas igrejas. Porque se fosse suas igrejas, teria que ter um Espírito Santo diferente para cada uma delas. Para cada denominação teria. É assim, na realidade é assim. Em relação às denominações, para cada denominação tem um Espírito Santo diferente. Porque o Espírito Santo na pentecostal não combina com o Espírito Santo da formal, e vai assim. O Espírito Santo numa igreja libera tudo. As mulheres para cortar cabelo, outra proíbe. Então, teria que ter um Espírito Santo diferente para cada denominação que existe no mundo hoje. Mas Deus não trata com igrejas, Deus trata com a igreja. Que ele chama de sua. Embora essas 7 dispensações formam uma igreja. Os eleitos de cada dispensação, é claro. Agora, olha, mas que observação forte isso aqui, hein, irmão? O irmão e a irmã estão regozijando com isso também, né? Como a semente está
está no fruto, está no meio do fruto, assim está ele, a semente real, no meio da igreja. Como só a semente tem vida em si, assim é ele o autor da vida para a igreja. A vida está na semente. E a vida que a igreja vive não é dela própria. É a vida dele, né? De Cristo na igreja. Olha aqui. Esse aqui está sublinhado. O seu andar significa... Não tem problema não a gente voltar aqui, né? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Isto é no meio da igreja. O seu andar significa o quê? O seu incansável cuidado por ela. O que significa o seu andar no meio dos castiçais, no meio da igreja? Significa o seu incansável cuidado por ela durante 24 horas por dia. Cuidando dos jovens lá na faculdade, de todos que estão na faculdade. Cuidando dos nossos irmãos que estão agora no trânsito. Irmãos que têm esse duro meio de ganhar o pão de cada dia, né? Motoristas. No meio desse trânsito tão complicado. Mas o zelo, o cuidado dele é incansável pelo seu povo. Os que estão doentes agora, né? Mas isso aqui faz a gente descansar, irmãos. Descansar mesmo. Ele é o supremo pastor zelando pelos seus. Ouvimos nesse último encontro, a palestra do pastor Gero, uma pregação. Ele é o primeiro apóstolo. Jesus é o primeiro apóstolo. Jesus é o último apóstolo. Ele é o sumo apóstolo. Ele é o sumo pastor. E ele é o sumo pastor zelando pelos seus. Não precisa o pastor ficar morrendo, e achando que é ele que tem que cuidar, é ele que vai cuidar. Não, o pastor também depende dos mesmos cuidados. O pastor não dá conta de cuidar nem de si próprio, quanto mais da igreja, nesse sentido. Não, isso faz o pai descansar, a mãe descansar em relação aos filhos. Descanse. Ele é o sumo pastor zelando pelos seus. Ele está zelando sim, ele está cuidando sim. Esse é o seu direito. Quer dizer, direito dele, né? Seu direito. Pois ele comprou, a gente tem direito naquilo que a gente comprou e pagou, não tem? Se a gente comprou um veículo, pagou, você tem direito. Você comprou uma casa, registrou, escriturou, foi no cartório de registro, registrou a escritura. Quem não registra não é dono. Não é só ter a escritura, ela tem que ser registrada em cartório. Fica caro, né? Mas é o que te dá realmente direito de propriedade. Caso a escritura não esteja registrada, você pode perder o seu imóvel. Mas ele comprou, ele pagou o preço por essa igreja, sabe com o quê? Está aqui nas minhas anotações do encontro. Foi falado, não sei se eu acharia aqui, mas eu posso citar de cor. Como pastor,
como pastor, eu tenho que cuidar daquilo cujo preço foi o sangue de Jesus Cristo. A igreja, o preço que foi pago foi o sangue de Jesus Cristo. Eu posso tratar essa igreja de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós podemos tratar a igreja de qualquer maneira, como se a gente fosse dono dela. Não, eu não gosto desses termos. A minha igreja, não. Os meus diáconos, a minha mocidade. Fica parecendo mais uma propriedade, né? Nós, pastores, somos apenas caseiros, retireiros, cuidadores do rebanho. Mas o rebanho não é nosso. Essa grande e maravilhosa mocidade aqui na igreja não é minha, não é a minha mocidade, não. Essa junta tão coesa, tão maravilhosa de diáconos, essa junta não é minha, não. Eu não mando neles, não. Se lá no ponto eu preciso de um copo de água, embora eles não esperem eu pedir, mas se eu preciso, eu peço, por favor, por favor. Eu preciso de uma cadeira aqui, por favor, irmão, companheiro. Eu preciso de uma cadeira aqui. Eu nunca digo, põe essa cadeira aqui para mim. Não, que isso. Eu não sou proprietário. Eu sou só cuidador. E Jesus está vendo muito bem como nós estamos tratando suas ovelhas, sua igreja. Ele está vendo. O seu andar significa o seu incansável cuidado por ela. Ele é o sumo pastor zelando pelos seus. Esse é o seu direito, pois ele comprou essa igreja com seu próprio sangue. Esse sangue é o sangue de Deus. Aquele que possui essa igreja é Deus, o próprio Deus. Ele é o primeiro e o último. Você ainda vai, irmão, depois de ouvir isso aqui, você ainda vai chamar Jesus de segunda pessoa? Você estaria tapando seus olhos assim, dizendo, eu não quero ver isso, eu não quero ver. Eu não quero ver o que está escrito na Bíblia, eu quero ver só o que a igreja tal diz a respeito da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não, depois de ouvir isso aqui, você nunca mais vai chamar Jesus de segunda pessoa. E se ele não ocupar o primeiro lugar, ele não fica em lugar nenhum. Numa igreja onde Jesus é chamado de segunda pessoa, ele não está lá não, ele não fica não. Ele não é a segunda pessoa, ele é a pessoa de Deus, ela é Deus em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse título implica eternidade. Ele foi morto e reviveu. Ele pagou o preço de maneira que ele tem exclusiva posse do templo de Deus. Essa casa que ele comprou e pagou com seu próprio sangue. Ele pagou o preço, ele tem a escritura, ele tem o registro, de maneira que ele tem exclusiva posse do templo de Deus. Quem é o templo de Deus? É você, meu irmão, minha irmã. Ele o governa, ele é adorado nele. Ele se ressente de qualquer um que assuma a direção de seu domínio e autoridade. Não, tem que voltar. Ele se ressente de qualquer um que assuma a direção de seu domínio e autoridade. Sem dúvida, a razão pela qual ele se apresenta a cada era como a deidade é para advertir e confortar as pessoas. Ele adverte a falsa vinha e conforta a verdadeira vinha. Este é o único verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Ouça-o e viva. Amém. Amém. É isso mesmo. Senhor, o Senhor não ouve. Jesus não ouve a quem chama ele de segunda pessoa. Ele não ouve. Porque ele é o primeiro e o último.
Ele é a primeira letra e a última letra, o alfa e o ômega. No português seria o A, e do A ao Z. Alfa e ômega. No outro lugar ele não fica, outro lugar ele não ocupa. Então ele ocupa seu lar, ele ocupa sua casa, porque a irmã, o irmão o tem como o primeiro e o último, o que foi morto e agora está vivo, eternamente. E nós também nos tornamos beneficiários desta vida eterna. Que esta bênção fique com cada família para a sua meditação durante todo este dia, abençoando a cada um com a bênção da cura divina, com a bênção dos livramentos, com a bênção da libertação. É no nome de quem foi morto e está vivo que nós oramos, no nome do Alfa e do Ômega, o Senhor Jesus Cristo. Amém.